Boa tarde. Então, o porquê que, ao meu ver, a arquitetura brutalista é a arquitetura do futuro. Aí muitas pessoas vão falar assim, não, mas a arquitetura brutalista é horrorosa porque ela não tem acabamento e tudo mais. Vamos voltar um pouco no tempo, ó. Eu fui um profundo admirador da arquitetura neoclássica, também fui um profundo admirador da arquitetura francesa, do ecletismo e tal. Só que eu acabei tomando em conta de que aquilo não é viável. E eu vou lhe explicar o porquê. Se nós pegarmos o período medieval, o período áureo do catolicismo no mundo, o período que o catolicismo reinou, era tudo simples a arquitetura. Ela não era uma arquitetura rebuscada, tá? Mas e as arquiteturas neogóticas, neogóticas medievais, tal? Isso foi no final do período medieval, entendeu? Então, meio que aquilo serviu como um prego no caixão do período medieval. O que que era o período medieval? Era a funcionalidade e a resistência, tá? Os castelos, tudo. Os castelos eram revestidos com argamassa, eles não eram daquela maneira que você vê nos filmes com apenas pedra e tal. Por que eles ficaram daquela maneira? Porque depois que houve a pacificação da União Ibérica, a expulsão dos árabes e tudo mais, você não tinha mais o porquê ter fortalezas se você era dono do todo o território consolidado, assim como o Brasil também teve bastantes fortes e tudo mais por conta de que os maus nativos deste país comem carne humana. Havia índios canibais nesse país, então os índios que sobreviveram atualmente são descendentes dos índios que se uniram com os portugueses para lutar contra os canibais, tá certo? Tá, mas e quem extinguiu os canibais? Muitos canibais se auto-extinguiram, porque como eles comiam carne humana e o corpo do europeu tinha doenças que o sistema imune deles ainda não estava preparado para aquilo, eles mesmos se auto-extinguiram, né? As guerras, tudo, mas o que auto-extinguiu eles foi a própria contaminação pela carne que eles comiam. Mas voltando ao caso da arquitetura brutalista, veja bem, qual é a função de uma casa para um católico? A função de uma casa é trazer segurança para você, para sua família, paz, uma vida estável, razoavelmente confortável. E você quer construir família, tal, você quer viajar, você quer ler. E se você rebusca muito a sua casa, você vai acabar se tornando escravo dela, porque de tempos em tempos você vai ter que fazer manutenções, reformas e tudo mais, o tempo passa. Já o brutalismo não, por ele não ter reforma nenhuma, acabamento nenhum, ele é preparado para envelhecer com dignidade. Então você pega aqueles prédios que foram construídos no estilo brutalista, ele parece que ele tá atual, mesmo sem estar. E outra coisa, você se fecha para si próprio. A nova arquitetura brutalista, a antiga, era grandes vidros, tal, tipo o MASP e outras arquiteturas. Agora, ela é fechada para si próprio. Então, para fora ela é um cubo e o seu mundo está para dentro da sua casa. E isso é muito importante para nós brasileiros que não tem segurança pública, tudo você consegue construir a residência perfeita para você, para as próximas gerações. Agora você tem também a possibilidade de colocar energia solar, de furar um pulso artesiano, tá entendendo? Então você fica menos vulnerável às questões deletérias do país, aos problemas intrínsecos do país. E esse dinheiro que você gastaria com reformas e coisas fúteis e tudo mais, você, ao longo prazo, ao longo dos anos, até as próximas gerações, vão utilizar esse dinheiro para outras coisas, para o conhecimento, para pagar uma universidade melhor para seus filhos, para viajar, para comer melhor, para viver momentos. E você não se torna escravo da moda, entendeu? Tudo é passageiro, tudo é vaidade, como diria o rei Salomão. Eu, hoje, se eu tivesse dinheiro, eu construiria uma casa brutalista, tá certo? Porque ao meu ver é o futuro da arquitetura e acabou. A casa moderna, ela vai acabar ela por si própria se extinguindo, porque ela tá se tornando algo muito fora da alçada, tá entendendo? E para manter aquilo, uma porta de 6 metros de altura, aquilo para manter é inconcebível, tá? Trocar uma lâmpada numa casa daquela, manutenção, esses telhados embutidos que o pessoal usa com telha de isopor Eternite que fala que é térmico e tal, já uma laje brutalista bem feita e com revestimento térmico dentro da argamassa, você não vai ter manutenção durante 40 anos naquilo. E hoje nós temos até
resinas que vai dar uma durabilidade muito maior, sem manutenção, resinas que impermeáveis, que você passe a superfície torna-se impermeável. Agora imagina o seguinte, você constrói a casa perfeita, que não vai requerer manutenção, tá certo? Principalmente agora que a mão de obra vai subir muito, porque cada vez tem menos pessoas tendo filhos e cada vez tem menos pessoas querendo fazer certos tipos de serviço. Então os serviços no Brasil vai encarecer demais, assim como é nos Estados Unidos. A questão de serviço vai encarecer e a questão de mão de obra que vai faltar. Porque se as pessoas não estão tendo filhos, não vai ter mão de obra, não vai ter servente de pedreiro, não vai ter pedreiro. E os que tiverem vão custar o rim da cara. Você pega, por exemplo, quando nós éramos pequenos, há 15 anos atrás, caro era o material de construção que você ia comprando aos poucos e ia pagando o pedreiro. Agora a balança se inverteu. Os materiais de construções estão ficando cada vez mais baratos por conta do crescimento exponencial da tecnologia. Hoje como que chama, os tijolos são todos feitos por maquinário, não é mais pessoas que fazem tijolo. Então o custo e a produção abaixou demais. Então hoje toda cidade de interior do Brasil tem uma casa de construção com reserva de material de construção. Isso não existia, você tinha que ir 2, 3 cidades para frente para comprar e o pessoal trazer, tinha um custo. E a mão de obra era abundante, então era muito barato você encontrar um pedreiro. Já agora não. Um pedreiro bom de qualidade é extremamente caro. Você encontra pedreiros baratos, mas depois você vai acabar perdendo o que você investiu na sua obra. E também, hoje em dia, não compensa mais você comprar imóveis antigos. Compensa no caso assim, ó, se você compra um imóvel antigo para derrubá-lo e utilizar o terreno, porque a maioria dos imóveis antigos tem terrenos muito maiores do que o imóvel. É maravilhoso. Agora, se você comprar um imóvel antigo com a ideia de que vou arrumando aos poucos, eu sinto te dizer, você não vai conseguir. Porque imóveis antigos vai surgindo vários problemas que você não esperava no interregno, tá certo? Então, muitas vezes é melhor você já comprar um imóvel antigo com o dinheiro para iniciar uma reforma, resolver todos os problemas dele. Ou você comprar, claro, se você tiver o dinheiro, comprar já o imóvel novo. Mas eu não aconselharia comprar um imóvel novo, a não ser que você tenha dólar, que é a moeda brasileira. Porque a maioria das construções novas não são feitas para durar, tá? Elas são programadas para ser descartável. Então, se você quer algo duradouro, tal. E outra coisa, na hora de construir a sua residência, veja o bairro em que você está construindo. Não adianta você construir uma puta de uma mansão se a sua casa está num bairro periférico. Quando eu falo bairro periférico, eu não estou falando os bairros fora das cidades, porque as cidades do interior do Brasil crescem fora, a entradas das cidades. Eu estou falando bairros pobres, favelas, vilas. Não adianta você construir, você não vai recuperar o dinheiro naquele local se um dia você tentar vender. E todo bairro no Brasil tende a entrar em degradação, em 40 anos ele se destrói. Já reparou que os financiamentos duram 30 anos? Então, depois que você acaba o financiamento da sua casa, você tem 10 anos para se livrar daquele imóvel. Às vezes a pessoa compra um imóvel de 300 mil reais e investe 50 mil num imóvel de 300 mil. Não vai valer. Antes até valia porque o terreno era maior. Agora os imóveis e os terrenos são extremamente compactos, tá? Então não é vantajoso. E também, por conta da diminuição da população e tudo mais, a oferta de imóveis está crescendo demais no mercado imobiliário. Você consegue escolher se você tem dinheiro em imóveis muito bons, de qualidades, que no passado eram considerados imóveis de rico, e hoje já não, porque com o passar dos anos, cada vez a construção vai ficando mais tecnológica, mais grandiosa e assim por diante. Hoje o que nós temos que buscar numa construção, na hora de fazer ela, é conforto térmico, é silêncio, a questão do revestimento acústico. Por que conforto térmico? Casas com 4,80 m de teto, de altura, tendem a esquentar menos e você economiza mais com ar-condicionado e tudo mais. Também a questão da eletricidade, colocar painel solar para tentar deixar a sua casa o mais independente possível do sistema energético vigente da cidade. Ter outros meios de renda, escolher tentar construir sua casa no centro ou próximo às matrizes da cidade, tá certo?
Quando eu falo matrizes, matrizes mais novas, tá? Porque tem muitas matrizes velhas que vão acabar sendo abandonadas e construída outra igreja, porque o custo de derrubar ela é tão grande que sai mais barato pro padre comprar outro terreno em outra região mais barata da cidade e erguer uma nova matriz. E aí tem a migração das famílias novamente. Isso acontece com frequência, tá certo? É, eu acredito que tudo que eu tenha dito tenha servido de alguma valia, mas não acabei ainda, acabei de me lembrar. A questão da arquitetura brutalista é focada na resistência e na virtude, tá? Sem virtude não há liberdade, a virtude é a humildade. Pensa o seguinte, o ladrão, ele entra na sua casa para roubar, ele não sabe a diferença de um cofre e uma cadeira Luís XIV. Então ele vai roubar o cofre. E a cadeira Luís XIV de 24, 30 mil reais ficará intacta. A mesma coisa da casa brutalista. O ladrão vai entrar para roubar, ele não vai ter o que roubar. A maior riqueza é a estrutura da sua casa, é a convivência que você tem na sua casa, entendeu? É a paz. O ser humano busca pela paz. Porque a estabilidade, ela não existe, tá? Não existe estabilidade. Todo país, antes da destruição, vem a estabilidade. A queda de Roma, a Grécia, a queda da Grécia, o ápice dos filósofos, todos se preocuparam tanto com arquitetura e filosofia que não construíram um exército, veio outro povo e subjugou eles. Todo povo que se divide em si mesmo é conquistado. Eu acredito que eu mudei muito a minha maneira de pensar, como diria Santo Agostinho no Códice lá, que os pagães acreditavam que o homem só era um homem aos 30 anos, e a partir do momento em que eu fiz, alguns anos atrás, a idade de 30 anos, parece que abriu um outro entendimento total na minha cabeça, eu tornei uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu repudio a arquitetura neoclássica, tá? Ela é belíssima, tal, mas ela não é viável para você manter aquilo, a não ser que você tenha muito dinheiro, tá? E hoje eu opto mais em pensar o local que eu construiria a minha casa, entendeu? Se está próximo da matriz, se eu vou conseguir ir para missa sempre, se eu vou conseguir ter uma família grande, numerosa, se eu vou poder viajar, comprar mais livros, é isso. Se tem uma vida medíocre, quando eu digo medíocre, é humilde, Deus vai te dar tudo, procurará primeiramente a Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Quanto mais virtuoso você for nas pequenas coisas, mais virtude você terá nas grandes coisas, mais bênção você receberá nas grandes coisas. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você, essa reflexão. Se foi, eu sugiro que se inscreva nesse canal, deixe um comentário, mesmo que for crítica, é de grande valia para que o algoritmo do YouTube entregue mais o nosso conteúdo. Se puder indicar para os amigos, fico muito grato. Se inscreva, até o próximo vídeo. Uma boa tarde a todos.